Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Eu morava com minha avó numa casinha simples de 2 andares, no alto de um morro em Itabira. Depois que minha mãe faleceu, foi ela quem me criou. Vó Lourdinha era daquelas senhoras de fé forte, rezadeira das boas, sempre com um terço na mão e água benta na bolsa. O quarto onde eu dormia ficava no 2º andar, com uma janela virada para o mato, longe da rua. À noite, o silêncio só era quebrado por grilos, e vez ou outra, o latido de um cachorro mais longe. A casa era antiga, e as paredes pareciam escutar. Naquela noite, chovia fino. A luz tinha oscilado a tarde toda, e minha avó acendeu uma vela na sala, só por precaução, como ela dizia. Eu fui dormir cedo, cansado de um dia cheio na escola. Devia ser por volta de meia-noite quando ouvi os primeiros toques. Toc, toc, toc. 3 batidas leves na vidraça da janela. Achei que era sonho. Me virei na cama, tentando voltar a dormir. Mas aí ouvi de novo. Toc, toc, toc. Levantei devagar, ainda sonolento. Me aproximei da janela e tentei espiar pela fresta da cortina. Foi então que ouvi a voz. Lúcio, meu filho, sou eu. Abre aqui pra mamãe. Meu sangue gelou. Era a voz da minha mãe. Só que, minha mãe estava morta havia mais de 2 anos. Recuei. Tremi todo. A voz se repetiu, mais insistente. Lúcio, abre a janela. Tá frio aqui fora. Aquela voz doce, familiar, era a mesma da minha infância. Mas agora, naquela hora da madrugada, num 2º andar sem varanda, ela soava errada. Falsa. Fui até a porta do quarto, mas estava trancada por dentro, como sempre deixava. Voltei à janela, tentando convencer a mim mesmo de que era imaginação. Mas então vi. A sombra. Tinha alguém do lado de fora, sim. A silhueta de uma mulher. Cabelos longos. Vestido claro. E foi aí que percebi um detalhe que quase me fez desmaiar: ela não tocava o chão. Estava suspensa, flutuando do lado de fora da janela. A figura se moveu lentamente para frente, encostando o rosto no vidro. O rosto era igual ao da minha mãe, mas com algo estranho nos olhos. Um vazio, como se fossem poços escuros sem fundo. Eu congelei. Mal conseguia respirar. O rosto sorriu. Abre, filho, tá tudo bem. Vem com a mamãe. Nesse instante, a vela da sala, que eu achava estar apagada, acendeu sozinha. A chama subiu forte, alaranjada, e senti um calor percorrer a casa inteira. A figura na janela estremeceu. O sorriso virou uma careta de ódio. Ela bateu no vidro com força. Tum! 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 Abre essa janela agora! Me joguei de joelhos no chão, cobrindo os ouvidos. Comecei a rezar do jeito que minha avó me ensinava: Salve Rainha, Credo, Pai Nosso, tudo embolado. A vela lá embaixo brilhou mais forte. De repente, tudo parou. O silêncio voltou. A vela apagou sozinha. O quarto ficou escuro de novo. Fiquei ali, no chão, até o amanhecer. Quando o dia clareou, desci correndo e contei tudo para minha avó. Ela não duvidou. Nem por um segundo. Pegou um galho de arruda, molhou na água benta e benzeu todo o quarto. Depois, deixou um espelho virado para a janela, para refletir o que não pertence, disse ela, e mandou que eu nunca mais dormisse sem uma vela acesa, mesmo que tivesse luz. Na noite seguinte, ela me deu um rosário que era da minha mãe. Disse que aquilo me protegeria. Nunca mais ouvi a voz. Mas, às vezes, quando chove e o vento bate forte, ouço um toque leve no vidro. E rezo para a vela continuar acesa. O povoado onde fui criada é pequeno, encravado entre pastos e morros de barro vermelho. Todo mundo se conhece, e toda estrada tem história. Tem uma em especial, que a gente evita passar depois que escurece: a Estrada do Capim Bravo.
Não tem poste, não tem casa, só mato dos dois lados e o cheiro estranho de coisa molhada, mesmo nos dias secos. Na entrada dela, bem no meio do caminho, tem uma cruz de madeira escura, cravada no chão de terra. Dizem que ali morreu um homem, atropelado por uma caminhonete nos anos 80. Mas os mais velhos contam que ele não morreu de verdade, que ele foi levado. Na época eu não acreditava nessas coisas. Até a noite em que quase não voltei viva. Eu trabalhava de auxiliar numa escola rural. A aula terminava às 18 horas, e eu sempre voltava a pé com minha amiga Tânia. Mas naquele dia Tânia faltou e eu tive que ir sozinha. A estrada principal estava interditada por causa de um caminhão tombado. O único desvio possível era justamente pela estrada do Capim Bravo. Relutei, mas já estava escurecendo. Peguei firme no terço que minha mãe tinha me dado e fui. No início tudo parecia normal, apesar do ar pesado. O som dos grilos parecia abafado, como se algo espantasse os bichos. Andei mais uns 15 minutos quando vi a cruz. Ela estava torta, suja de barro seco. Em volta, o capim era mais alto, como se ninguém ousasse limpar. Foi só passar por ela que começou a mudança. O ar esfriou. O silêncio ficou mais profundo. E então ouvi o barulho. Passos atrás de mim. Lentos. Pesados. Olhei para trás. Nada. Acelerei o passo. Os passos também. Parei. O som parou. Olhei para todos os lados. Só mato. Só noite. Mas meu corpo inteiro arrepiou quando percebi que a sombra da cruz tinha desaparecido. A luz da lua batia nela, mas nenhuma sombra era projetada. Meu coração acelerou. Comecei a rezar baixinho. Foi quando ouvi a voz. Moça, você viu minha cruz? Vinha de trás rouca baixa como se falasse dentro da minha nuca. Virei rápido e vi um homem de chapéu, alto, magro demais, com roupas antigas e molhadas, mas não chovia. Os olhos dele eram fundos, negros como buracos sem fim. Sorria. Eu tava deitado ali. Você me acordou. Agora me leva contigo. Tentei correr, mas as pernas pesaram. Era como andar dentro de um pesadelo. Senti o ar rarefeito, como se o mundo estivesse virando um pântano. O homem caminhava atrás de mim, sem pressa, os pés arrastando na terra. Rezei com força. Pai Nosso, Ave Maria, tudo que minha avó me ensinou. Gritei o nome de Jesus em voz alta. E então ouvi um estalo seco. A cruz caiu. Foi como se o chão tivesse engolido a energia dele. O homem parou. Gritou um grito seco agudo que não parecia humano. E se desfez, como poeira levada pelo vento. Corri até a entrada do povoado chorando sem fôlego. Me encontraram descalça, com os pés cheios de arranhões, e sem conseguir falar por quase 2 horas. Minha mãe chamou um senhor rezador. Ele fez um defumador com alecrim e arruda, e jogou sal grosso na entrada da casa. 2 dias depois, fui com ele até a estrada do Capim Bravo. A cruz estava lá de novo. De pé, mas agora com algo esquisito. Um pano branco amarrado ao topo, como um lenço de despedida. Nunca mais passei por ali. E toda vez que ouço alguém zombar de Livramento, lembro do homem que queria ser levado com alguém. E do dia em que fui quase essa pessoa. Eu tinha 19 anos quando fui trabalhar num casarão antigo, na parte alta de um vilarejo chamado Santa Fé das Águas. Meu serviço era simples: cuidar da manutenção básica, varrer a varanda, limpar os quartos fechados e alimentar os 2 cães da propriedade. A dona da casa, Dona Carmen, era uma senhora miúda, de fala mansa e olhos sempre marejados, como quem vive em luto eterno. Ela me recebeu com uma frase estranha, logo na chegada. Aqui você não entra no quarto da torre. Só isso que lhe peço. Pode cuidar do resto à vontade. Achei esquisito, claro. Mas não era problema meu. O tal quarto da torre era o único com janela virada para o morro. Sempre fechada. Mas uma vez, no fim da tarde, eu juro que vi uma mão branca empurrando a cortina de dentro para fora. Fiquei paralisado. Achei que fosse coisa da minha cabeça, reflexo, qualquer coisa assim. Só que depois vieram as vozes. Coisa baixa, que parecia sussurro abafado por parede. Sempre à noite. Começava por volta das 11 e durava até quase 1 da manhã. Uma voz feminina, chorosa, repetindo. Abre para mim, por favor, abre. Certa vez comentei com Dona Carmen, meio sem jeito. Ela só me olhou firme. É por isso que você não entra. E nunca responda. Mas a curiosidade me venceu.
Na quarta noite daquela ladainha, não consegui dormir. Peguei a lanterna, rezei 3 vezes, e subi a escada da torre. A porta do quarto estava fechada com uma tranca enferrujada, mais velha. O cheiro ali era de mofo, roupa guardada e vela apagada. Quando encostei a mão na maçaneta, senti o metal gelado como pedra de rio. E do outro lado, a voz. Você tem bom coração. Me ajuda. Eu só quero sair. A maçaneta se moveu sozinha. Um clique leve. Eu não devia ter entrado. O quarto estava mergulhado na penumbra. Era pequeno, com móveis cobertos por lençóis, e no meio dele, uma cama de ferro com véu branco caído sobre o colchão. E em cima da cama, ela. Uma moça de vestido antigo, cabelos escuros desgrenhados, rosto pálido demais, e olhos fundos. O corpo tremia como se ela estivesse presa entre o sono e a morte. Ela se sentou devagar, olhou para mim e sussurrou. Você me ouviu, agora não tem volta. Eu travei. O chão pareceu se mover. A janela abriu com um vento tão forte que o véu da cama voou para cima como se tivesse vida própria. A mulher se ergueu flutuando alguns centímetros do chão, e os olhos dela não tinham mais pupilas. Só branco. Esticou os braços em minha direção, e eu corri como nunca tinha corrido na vida. Desci a escada tropeçando, saí da casa e fui direto para a igreja do vilarejo, onde bati na porta até o padre abrir. Ele me abençoou e ouviu o relato com atenção. Quando falei da mulher da janela, ele empalideceu. Há 30 anos, uma filha de Dona Carmen morreu trancada naquele quarto. Tentaram esconder, disseram que ela fugiu. Mas ela nunca saiu dali. O corpo sumiu, e a alma dela ficou pedindo para sair. Se ela for libertada por quem tem piedade, ela leva essa pessoa com ela. Toma o lugar. Fiquei em choque. Voltei ao casarão no outro dia só para pegar minhas coisas. A janela da torre, até hoje, nunca mais se fechou. Dona Carmen morreu 3 meses depois. Dizem que nas últimas palavras, ela pediu perdão à filha. E desde então, quem sobe no morro à noite jura ver uma mulher de véu branco na janela, esperando o próximo que ouse responder. Quando minha mãe morreu, ela me fez prometer uma coisa. João, você é o mais velho. É você que vai cuidar da casa, das coisas do seu pai, e do quarto da avó. Aquilo me soou normal, afinal, a casa era antiga, e o quarto da avó já estava fechado havia anos. Desde a morte dela, ninguém mais entrava ali. Ficava no fundo do corredor, com a porta sempre trancada e um pano branco pregado sobre o batente. Minha mãe dizia que era um sinal de respeito. Mas, quando ela me olhou nos olhos e disse: Nunca entra naquele quarto depois do pôr do sol. Nunca. Nem que ouça barulho, nem que veja luz. Você promete? Eu prometi. Só que, como quase toda promessa feita na dor, essa começou a fraquejar com o tempo. Após o enterro da minha mãe, fiquei sozinho na casa por meses. Meu pai já estava doente e morava com meu irmão mais novo em São José do Rio Claro. A casa era grande, com janelas antigas que rangiam, móveis que estalavam com o calor da noite, e silêncios que pesavam como chumbo. Na primeira semana, ouvi algo estranho, passos no corredor, exatamente na direção do quarto da avó. Eu me levantei, pensei em pegar um bastão ou algo assim, mas a lembrança da promessa me travou. Na segunda semana, os passos vieram de novo. E com eles, o som de cadeira arrastando no chão de madeira, dentro do quarto trancado. Na terceira noite, ouvi claramente alguém batendo com as unhas na porta, de dentro para fora. E então, ela falou: Joãozinho, vem cá, meu filho. Tá frio aqui dentro. O coração quase parou. Aquela voz era idêntica à da minha avó, que eu ouvia quando criança, quando ela me chamava para tomar café com ela e ouvir causos de almas penadas. Eu fugi do corredor. Passei a dormir com o rádio ligado, e até botei sal grosso na porta do quarto. Mas na quarta noite, não teve sal, nem promessa, nem reza que bastasse. Eram umas 2 da manhã. A luz do poste piscava lá fora.
Então eu ouvi a porta se abrir com um rangido. Isso mesmo. Ela abriu. Sozinha. O pano branco que cobria o batente caiu no chão. E do quarto veio um cheiro de flor podre, um misto de cravo e coisa apodrecida. Eu olhei, e juro por tudo que há de mais sagrado, a minha avó estava sentada na cadeira de balanço. Vestida como da última vez que a vi, com aquele chale bege nos ombros e as tranças presas com fita de cetim. Só que, ela não piscava. Os olhos estavam abertos, imóveis, como se fossem feitos de vidro. A boca tremia devagar, e os dentes estavam todos pretos. Você prometeu, Joãozinho. Mas me deixou aqui, me esqueceu. Naquele momento, eu soube que aquilo não era ela. Era alguma coisa que usava o rosto dela. Eu fechei a porta com toda a força e empurrei o armário contra ela. Corri para fora da casa e passei a noite no alpendre da igreja. No dia seguinte, chamei um padre de um vilarejo vizinho. Ele rezou, jogou água benta na porta, e mandou que eu lacrasse o quarto com cruzes de madeira. Depois disso, nunca mais ouvi a voz dela. Nem passos. Mas o pano branco nunca mais ficou no lugar. Sempre, de manhã, está caído no chão, como se alguém de dentro ainda tentasse sair. Dizem que promessa feita na beira da morte vale mais do que qualquer contrato. E eu, quebrei a minha. Talvez por isso, até hoje, quando volto na casa, mesmo que só de passagem, deixo um café quentinho em frente à porta do quarto da avó. Vai que um dia, ela aceita o livramento. O que vou contar não tá nos livros, nem nas orações que a gente aprende com as mães. É daquelas coisas que a gente só acredita porque viveu na pele, e mesmo assim, às vezes, duvida do que viu. Eu era benzedeira, como minha mãe e minha avó foram antes de mim. Vinha gente de tudo quanto é canto. Com bicho ruim no corpo, criança que não dormia, espinhela caída, alma penada que ficava rondando casa. Mas teve uma noite, uma só, que quase me fez largar tudo. Foi no mês de julho. Frio, mas sem chuva. Vieram bater na minha porta perto das 8 da noite. Era um rapaz que eu conhecia de vista, o Leandro. Ele estava descalço, com o rosto branco como vela, e os olhos arregalados de um jeito que eu nunca tinha visto. Dona Mary, a avó da minha mulher, ela tá virada. Virada como meu filho, ele gaguejou tremendo. Tem uma coisa dentro dela. Ela fala com voz de homem baba, grita os nomes dos mortos da família. Disse que vai morrer todo mundo se não for liberta. Na hora senti um arrepio no espinhaço. Peguei a água benta, o rosário, o ramo de arruda e fui com ele. A casa era no fim do povoado, num canto onde a estrada virava mato. Quando entrei, a escuridão parecia densa demais, como se as paredes sugassem a luz da lamparina. A velha estava deitada na sala, amarrada com lençol. Mas mesmo amarrada, o corpo dela se contorcia como se tivesse espinho por dentro. Os olhos, pretos como carvão molhado. E os dentes dela pareciam mais afiados do que de costume. A pele da testa rachava, e escorria um suor grosso, escuro, fedido. Não era suor comum. Sai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gritei, jogando água benta. Ela riu. Riu alto, um riso de escárnio, e falou com uma voz que não era da terra. Ela me prometeu, velha. E promessa quebrada tem preço. Quem prometeu o quê? Perguntei, mesmo tremendo. A neta, quando criança, pediu para eu curar a mãe dela, e disse que me daria um lugar na alma dela em troca. A neta, que estava encostada na parede, desabou em prantos. Era a mulher do Leandro. Eu falei isso brincando quando tinha 7 anos. Achei que fosse só imaginação. Pois então, nem tudo que se fala na inocência é esquecido, minha filha. E nem todo espírito do mato perdoa a promessa quebrada. Eu me aproximei da velha e comecei a rezar alto, firme, com a arruda fervendo na mão. O vento levantou dentro da casa, mesmo com tudo fechado. A vela apagou 3 vezes. A velha começou a vomitar espinhos de verdade, espinhos secos, igual aqueles de mandacaru. Ela vai pagar com o ventre. Vai morrer parindo ar, gritou a voz. Foi aí que eu entendi, o espírito queria que a neta engravidasse e perdesse a criança como forma de pagamento. Não podia deixar isso acontecer. Usei a última prece da minha avó, uma que só se diz quando a alma em jogo é pura. Rasguei o terço, coloquei cada conta nas pontas da velha e rezei o Pai Nosso ao contrário. Sim, ao contrário. Não é feitiço. É fecho de porta espiritual. Quando terminei, silêncio.
A velha dormia, o corpo mole, como se tivesse sido esvaziado. Mas na parede da sala ficou uma marca. Como uma silhueta de mulher feita de foligem. O cheiro de espinho queimado ficou por dias. E todo bezerro que nascia naquele rancho nos meses seguintes, nascerá morto. Só depois de 1 ano e uma promessa feita na gruta de Nossa Senhora é que a moça engravidou de novo, e a filha nasceu viva, com um sinal nas costas, um espinho preto, como uma verruga. Desde então, nunca mais aceitei benzer gente depois do escurecer, porque nem todo livramento é gratuito. Às vezes alguém tem que pagar, e o espírito, ele só aceitou o ventre. Eu já era um homem vivido quando isso aconteceu, mas nada do que tinha passado antes me preparou para aquela noite. Nem o sertão bravo, nem as perdas da vida, nem a guerra contra a seca. Só quem escutou as 3 batidas, entende o que eu vou contar. Tava morando sozinho naquela época, numa casinha de adobe a 3 léguas de cipó. Trabalhava vendendo pano na feira, arrumando as contas com muito esforço. Era uma vida simples, mas honesta. Numa noite de quinta-feira, me preparei para dormir. Já tinha fechado a janela, apagado a lamparina e deitado quando escutei 3 batidas secas na porta da frente. Toc-toc. 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 Não eram fortes, mas vinham com uma firmeza, uma presença. Levantei desconfiado, pensando que era algum vizinho passando mal ou um viajante pedindo pouso. Abri a porta devagar, com a peixeira na mão. Ninguém. O terreiro estava deserto, só a lua alta e um vento miúdo passando pelos pés de Mamona. Voltei a deitar, achando que fosse coisa da cabeça. Mas mal apaguei a lamparina, as batidas vieram de novo. Toc-toc. 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 Só que agora, vieram da porta dos fundos. Aí sim, senti o arrepio. Um frio que não combinava com o calor do sertão. Fui ver, com coragem mais da ignorância do que da valentia. Nada. Mas ao voltar para dentro, vi que uma cadeira de palha que ficava encostada na parede agora estava virada de cabeça para baixo. Foi aí que me lembrei do que minha avó dizia: quando escutar 3 batidas e não for gente, não responda. É a alma perdida buscando entrada. Sentei, rezei, molhei os dedos na água da quartinha e tracei uma cruz no batente da porta da frente da dos fundos. Deitei sem apagar a lamparina. A terceira vez que escutei as batidas, não vinham mais da porta. Vinham de dentro da casa. 3 batidas atrás da parede onde eu dormia. Lentas. Doloridas. Como se algo empurrasse do outro lado com mãos pesadas. Aí eu gritei: seja quem for, aqui não entra. Aqui tem oração, tem nome de Deus. O silêncio caiu grosso. Mas a lamparina apagou sozinha. No escuro, senti o peso do ar mudar. Um bafo gelado perto da minha nuca. E então, uma voz de mulher, rouca, chorando, sussurrou bem baixinho: você me chamou. Eu não consegui me mexer. O corpo travado. Só a mente funcionando, rezando desesperado. Falei todos os salmos que sabia. E quando não tinha mais palavras, chorei. Chorei como homem grande não costuma chorar. Foi então que escutei um estalo seco no telhado, como se algo tivesse pulado lá de cima e ido embora. No outro dia, fui ver o telhado. Uma telha estava trincada, e tinha 3 marcas escuras no barro, do tamanho de mãos pequenas. Na mesma semana, chamei a benzedeira de cipó. Dona Hermelina. Ela chegou, benzeu com ramos de arruda e falou olhando no fundo do meu olho: você foi visitado. Uma alma que ouviu teu nome em alguma promessa que você fez e esqueceu. Ela vai tentar de novo, até que eu pague o que deve, ou reze por ela com fé de verdade. Rezei 9 dias seguidos. Fiz promessa para Santa Luzia. Nunca mais escutei as batidas. Mas até hoje, quando o vento sopra do norte, a cadeira de palha balança sozinha. E às vezes, aparece virada. Por isso eu digo, nunca ignore 3 batidas na porta à noite. Nem toda visita quer entrar com o corpo. Às vezes, é só a alma que ainda não achou descanso, e quer levar alguém com ela. Sou homem de estrada.
Já vi muita coisa nesse mundão, de assombração de beira de asfalto a gente que sumiu sem deixar marca no retrovisor. Mas o que eu vivi naquela madrugada entre Três Corações e Campanha, ninguém tira da minha cabeça. Eu sei o que eu vi. E sei que fui livrado. Era por volta de 2 da manhã. Tava voltando de uma entrega no sul de Minas, com um caminhão Mercedes 1113, velho de guerra. A estrada era esburacada, sem iluminação, só a luz dos faróis e o zunido do motor me fazendo companhia. Tinha acabado de passar por uma curva conhecida como Volta Seca, onde dizem que já morreram mais de 30 pessoas. A estrada estava deserta, e o céu, limpo, lua alta e uma estrela solitária bem no meio. Foi quando vi a figura. Um homem parado bem no meio da estrada. Vestido todo de preto, paletó escuro, chapéu de aba larga, parecendo um vulto saído de filme antigo. Pisei no freio e joguei pro acostamento. Achei que fosse algum doido querendo se matar. Mas quando o farol pegou em cheio, eu juro por tudo que é mais sagrado, o homem não fazia sombra. Ele estava ali parado, imóvel, olhando na minha direção, mas os olhos dele brilhavam vermelho. Gelei. Travei a porta do caminhão, fechei o vidro e tentei dar ré, mas o motor simplesmente apagou. O painel piscou todo, como se tivesse sido desligado da bateria. Só o silêncio. E o som do vento vindo da encruzilhada logo à frente. Porque sim, ele estava parado numa encruzilhada. Pensei em descer e correr. Mas fui tomado por um medo profundo, daqueles que vêm do estômago e paralisa até o pensamento. A mão suando no volante, e o homem foi se aproximando. Devagar. Sem pisar no chão. Quando ele chegou bem perto do para-choque, vi o rosto dele. Ou melhor, o que deveria ser o rosto. Era liso. Sem boca, sem nariz, sem expressão. Só os 2 olhos vermelhos brilhando, como brasa. Um calor estranho tomou conta da cabine. Ele ergueu a mão, e eu fechei os olhos. Não por coragem, mas por puro desespero. E aí ouvi a voz. Dentro da minha cabeça. Você estava sendo esperado. Mas ainda não é sua hora. Abri os olhos num sobressalto. O homem tinha sumido. E o motor voltou a funcionar, sozinho. Os faróis acenderam. A estrada diante de mim estava vazia, como se ninguém nunca tivesse estado ali. Dirigi até o próximo posto tremendo. O frentista, vendo meu estado, me deu um copo de água e perguntou se eu tinha visto o homem da encruzilhada. Ele aparece quando a morte está rondando. Se você viu e sobreviveu, é porque alguém rezou forte por ti, motorista. Alguém te livrou. Dias depois, recebi uma carta da minha irmã mais velha. Tava escrita à mão, com uma oração no final. Dizia: na madrugada de quarta para quinta, acordei do nada com vontade de rezar por você. Sonhei com uma estrada escura. Rezei para Nossa Senhora te cobrir com o manto dela. A madrugada em que ela acordou, foi exatamente a mesma da aparição. Até hoje, toda vez que passo por uma encruzilhada, eu abaixo o farol e faço o sinal da cruz. Porque não sei se aquele homem me deixou ir por misericórdia ou por dívida pendente. Mais de uma coisa eu sei, a estrada tem olhos. E nem todo livramento se vê com os olhos abertos. Teve um tempo em que minha casa era cheia. Marido, 3 filhos, passarinhada no quintal e visita de vizinho todo fim de tarde. Mas o tempo é bicho matreiro, leva a gente embora aos poucos. Primeiro foi o João, atropelado na estrada de barro voltando da roça. Depois uma febre que levou minha caçula. O Silvinho cresceu meio calado depois disso, e eu passei a dormir mal, sentindo as paredes frias, mesmo no calorão do cerrado. Tudo começou com uma batida na porta da cozinha. Era sempre do mesmo jeito, madrugada avançada, o relógio batendo 3 da manhã e 3 toques secos, como se alguém batesse com os nós dos dedos. Sempre do lado de fora. A gente mora longe da estrada. Para chegar na porta da cozinha, tem que atravessar um quintal grande, passar por uma mangueira velha e uma cerca de arame que a gente nunca deixava aberta. Então quem batia ali? Não vinha andando. A primeira vez achei que fosse sonho. A segunda fui até a porta com a lamparina na mão. Abri devagar. Não tinha ninguém.
nem pegadas no chão de terra batida. Na terceira noite deixei uma folha de fumo de corda encostada na porta em cruz, e um punhado de sal grosso nos cantos. A batida parou. Mas aí o Silvinho começou a falar com alguém que ninguém via. É um moço que mora no escuro, ele dizia. Ele fica do lado de fora esperando a senhora dormir. Meus cabelos gelaram. Chamei o padre, fiz promessa para Santa Luzia, benzi a casa com arruda e rezei ladainha noite e dia. Mas o menino foi mudando. Passou a ter medo da claridade. Dormia com a cabeça coberta. E sempre pedia: não deixe a porta da cozinha aberta, mãe. Ele entra por lá. Uma madrugada acordei com o barulho. A porta se abrindo devagar. Corri para a cozinha. A lamparina apagou sozinha no meio do caminho. Senti um vento gelado passar por mim, e vi a porta, fechando sozinha. O Silvinho estava no quarto em transe, repetindo uma cantiga que nunca ensinei. Voz fina diferente. Me benzi, peguei a Bíblia e comecei a rezar o Salmo 91 em voz alta. Ele parou na hora. Chorou muito. Disse que o moço escuro tinha tentado levá-lo. No outro dia fui até o povoado vizinho buscar Dona Betina, benzedeira das boas. Ela chegou perto da porta da cozinha, nem tocou nela. Disse: aqui tem coisa que não é dessa terra, Inácia. Isso aí foi chamado. Chamado? Mas por quem? Foi aí que lembrei. O João, meu marido, antes de morrer, estava metido com umas simpatias estranhas, uns papéis que achou num livro velho. Tinha enterrado um negócio atrás da mangueira, dizendo que era para trazer fartura. Cavamos ali. Achamos um pote de barro fechado com cera preta, com um pano enrolado, cabelo humano e uma moeda antiga. E junto, um bilhete com letras tortas. Quem abre liberta. Quem ouve escuta. Quem chama recebe. Betina queimou tudo com sal grosso e alecrim. Rezamos a noite toda. E naquela madrugada, não houve batida. O Silvinho dormiu em paz. E nunca mais mencionou o moço escuro. Mas até hoje, se o vento sopra forte de madrugada, ou se ouço estalo vindo do fundo da casa, eu me arrepio. E mantenho sempre a porta da cozinha fechada com 3 trincos. Porque aprendi, nem toda visita vem pela estrada. Algumas batem do outro lado, querendo entrar no mundo dos vivos. E quando a gente abre, talvez não feche nunca mais. Me aposentei cedo. Depois de 30 anos em sala de aula, minha saúde pediu sossego. Mudei para uma casinha herdada da minha avó, num povoado esquecido do sertão baiano. Lugar seco, mas bonito. O tipo de silêncio que pesa nos ombros, sabe? Logo que cheguei, os vizinhos foram simpáticos, mas sempre falavam a mesma coisa. Dona Darlene, evite abrir a porta depois do pôr do sol. Principalmente se alguém bater e não chamar pelo nome. Eu ria, claro. Gente do interior tem dessas crendices. Mas por educação, obedeci. Durante meses tudo correu bem. Até que um dia, na véspera de finados, bateram na porta por volta das 7 da noite. 3 batidas lentas. Só isso. Esperei alguém chamar. Nada. Quem é? Perguntei. Silêncio. Espiei pela janelinha da porta. Não vi ninguém. O terreiro estava deserto. Voltei a sentar com o coração acelerado. E de repente, as batidas começaram de novo. 3 toques. Mais fortes. Peguei a chave e girei na fechadura, mas a tranca estava aberta. Eu juro que tinha trancado. Fiquei parada ali, com a mão na maçaneta. E então, uma voz sussurrou baixinho, quase dentro do meu ouvido, como se estivesse do outro lado da madeira. Posso entrar agora, Darlene? O som do meu nome gelou minhas veias. Gelei. Gritei uma Ave Maria, saí correndo e fui direto para a casa da vizinha, Dona Celina. Tremia feito vara verde. Ela me deu um copo d'água com folha de boldo, me pôs sentada e perguntou: você atendeu a chamada? Contei tudo. Ela suspirou fundo e disse: Dona Darlene, essa é a visita que volta. A que bate em toda casa onde um ente querido morreu longe de casa e não foi bem enterrado. Se abrir, ele entra. Mas não é mais ele. É o que ficou do lado de lá. Fiquei sem chão. Minha mãe, que morrera em Salvador meses antes, tinha sido enterrada com pressa, no enterro solitário por causa da pneumonia. Eu não pude ir. Será que... Celina fez um ritual simples. Colocamos uma vela branca e um copo d'água no batente da porta. Oramos. E deixamos ali por 3 noites. Na terceira, ouvi passos no terreiro. Lentos, pesados. E dessa vez, a voz chamou. Filha. Era a voz da minha mãe. Abri a janela devagar. Havia uma silhueta de mulher em pé de costas. Usava uma camisola parecida com a que minha mãe dormia. Mas os pés estavam virados ao contrário. Tranquei tudo e chorei a noite inteira.
No dia seguinte, o copo estava rachado e a vela, completamente queimada, mas tinha um rastro de pegadas secas do portão até a porta. Pegadas finas, fundas e voltadas para trás. Nunca mais ouvi as batidas. Mas de vez em quando encontro marcas no chão. E o cheiro de lavanda, o mesmo perfume que minha mãe usava, toma conta da cozinha por alguns minutos. A vizinhança diz que escapei por pouco. Que se eu tivesse aberto, não estaria mais aqui para contar. Mas eu sei que ainda falta algo. Porque um dia a visita volta. E da próxima vez, vai chamar meu nome certo. A vida foi voltando a uma rotina esquisita, uma paz com rachaduras. A sensação era de que algo pairava em volta da casa, mas nunca entrava. Eu mantinha a fé acesa, rezava antes de dormir, evitava espelhos à noite e deixava sempre um punhado de sal grosso na soleira da porta. A vizinha Celina me orientava como podia. Disse que espíritos não descansam quando há dívidas emocionais e que, às vezes, a saudade vira porta entre os mundos. Mas eu me mantinha firme. Até que veio a noite do dia 2 de fevereiro, data do nascimento da minha mãe. Fiz um bolo simples, daqueles que ela gostava, de milho com erva doce. Coloquei no centro da mesa e acendi uma vela branca ao lado como forma de homenagem. Me sentei sozinha, olhando para a chama. Então a vela tremeluziu sem vento. A casa ficou gelada. Não o frio comum do sertão à noite. Era um frio de dentro, como se meu sangue tivesse parado por um instante. E aí, pela terceira vez, 3 batidas na porta. Não suaves, não impacientes, mas firmes. Como se quem estivesse do outro lado tivesse certeza que seria atendido. Fiquei imóvel. E então, a voz. Darlene, sou eu. Abre, minha filha. Eu só quero te ver. Era a voz da minha mãe. Do jeito exato que ela me chamava quando eu era menina. Não tinha mais chiado, nem distorção. Era doce, reconhecível. Meu coração se rasgou. As lágrimas vieram. A saudade bateu de um jeito que não sei descrever. Eu quase fui. Me aproximei da porta, tremendo. Mas antes de tocar a maçaneta, reparei numa coisa. A vela que ainda ardia, mudou a cor da chama para azul. Algo que, segundo Celina, é sinal de presença espiritual intensa. Recuei. Respirei fundo. Falei bem alto mesmo com a voz embargada. Se for minha mãe de verdade, me abençoe. Silêncio. E então, uma risada. Baixa. Falsa. A voz tentou imitar o que eu pedi. Deus te abençoe. Mas errou a entonação. E naquele instante eu soube que não era ela. Nunca foi. Comecei a rezar alto com firmeza. Rezei como nunca tinha rezado antes. Senti o chão tremer sob meus pés, como se algo estivesse arranhando do lado de fora. E então, as batidas cessaram. Corri até o altarzinho que eu tinha, acendi outra vela, joguei sal grosso na porta e me tranquei no quarto. Passei a noite em claro. Na manhã seguinte, a porta estava suja. Havia marcas de unhas, 5 arranhões verticais, como se algo tivesse tentado abrir a madeira à força. Mas não havia pegadas, nem sombra, nem cheiro. Desde então nunca mais houve batidas. Mas às vezes no espelho do banheiro vejo algo atrás de mim, uma silhueta que some quando viro. Celina diz que o espírito que bateu não era minha mãe, mas uma entidade faminta que se alimenta da lembrança dos mortos. E que se um dia ela chamar meu nome de novo, com perfeição, talvez eu não tenha forças para negar. Então escrevo esse relato para que você saiba. Se um dia alguém bater na sua porta à noite, alguém que partiu, alguém que você ama, não abra. Por mais que doa, nem toda saudade merece ser atendida.